Minhas irmãs, meus irmãos de caminhada, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos, para que nessa noite possamos refletir sobre o que a espiritualidade, através de Allan Kardec, nos passou e nos passa na pergunta que vamos estudar hoje. Mas, antes do nosso estudo, vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso guia e modelo, para que ele nos inspire, para que ele nos oriente, como também os nossos irmãos da espiritualidade, para que todos juntos, em nome do nosso Mestre, possamos, na noite de hoje, da casa de Maria Madalena e na residência de cada um de nós, na nossa oração inicial, agradecer a Jesus por tudo que temos recebido dele, ao nosso Pai maior Deus e a mentora da nossa casa, Maria Madalena. Que possamos, unidos em torno de Jesus, refletirmos no estudo de hoje, para poder praticá-lo no nosso dia a dia. Obrigado, Jesus, e muita paz para todos nós. O estudo de hoje, que é do capítulo, da parte 4ª do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, é o capítulo 1, que tem por título Das Penas e Gozos Terrestres. Hoje iremos estudar a pergunta 937. Que Kardec perguntou à espiritualidade o seguinte. Puxa. Como nós íamos falando, a pergunta 937, que Kardec fez à espiritualidade. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? A resposta que os nossos irmãos deram: são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo,
injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levantado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Antes de nós comentarmos a pergunta e a resposta, eu assinalei aqui no início do livro dos Espíritos, na introdução, o item 17, eu assinalei um pequeno trecho que fala o seguinte: a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são, por demais, profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo. Que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento, porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião. Então, sempre que nós abordarmos a doutrina, é importante nós estarmos atentos ao que Kardec colocou aqui. Porque a doutrina espírita, como nós sabemos, ela é ciência, ela é filosofia, ela é religião. E, logicamente, toda ciência, toda filosofia, para nós entendermos, é necessário um estudo perseverante, um estudo de reflexão, para poder entendermos e praticarmos esses ensinamentos no nosso dia a dia. E não apenas lermos a pergunta, a resposta e irmos em frente. Não, é importante que cada pergunta que Kardec fez e obteve a resposta da espiritualidade, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo. Então, quando Jesus nos prometeu o Consolador, era para que, no século XXI, 2020, como na época em que ele lança o primeiro livro, né, o Livro dos Espíritos, é para que aqueles espíritos mais amadurecidos, aquele espírito livre dos preconceitos, livre das influências, às vezes, não muito boas dos nossos irmãos da espiritualidade, nós começássemos, através da doutrina, a nossa renovação. Porque sabemos que o mundo sempre teve alguns processos de muito sofrimento, não é? Como passamos hoje, de muitas turbulências. Mas tudo isso que nós passamos ao longo das nossas existências, tudo foi criado por nós. Logicamente, há exceções, né? Mas a grande maioria foi tudo criado por nós. E se nós criamos, dentro da lei de causa e efeito, eu gosto muito de falar e lembrar desta lei, tudo que nós fizemos houve uma causa. E quando passamos o efeito,
e sabemos que grande parte da humanidade não tem essa consciência que a doutrina nos dá, é para que nós, que estudamos a doutrina, somos espíritas, tenhamos este foco de toda a causa que nós fizermos seja sempre pautada no Evangelho de Jesus. Para que trabalhemos no processo de renovação de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso depende de nós. A espiritualidade nos ajuda, sabemos disso, nosso Mestre Jesus e tantos espíritos elevados, mas somos nós que temos que trabalhar isso. Daí a importância do estudo, que hoje fazemos através das lives, né? E a reflexão, principalmente a reflexão naquilo que lemos, falamos, refletimos e praticarmos. Tá bom? Então, vamos reler a pergunta e fazer os comentários, tá bom? Tanto na pergunta quanto na resposta. E a pergunta 937, ela está dentro de um item do capítulo que nós lemos, né? É chamado Decepções, Ingratidão, Afeições Destruídas. Para o homem de coração, ou seja, aquele homem bom, né? As decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? A resposta é bem objetiva, são. Então, se nós procuramos, como diz aqui, a prática do bem, aonde estivermos, e recebemos em troca, como é colocado aqui, né, a ingratidão, que é devido a, muitas vezes, como Kardec coloca na pergunta, né, devido à fragilidade dos laços de amizade. Nós temos que atentar para isso. Por que é que muitas vezes nós falamos, eu tinha uma grande amizade e, de repente, se desfez? Na pergunta, e nós estamos comentando isso, se nós olharmos que muitas vezes essas amizades, elas não deram continuidade, e é importante que as amizades deem continuidade eternamente, é porque os laços eram frágeis. E que nos levou, muitas vezes, a grandes amarguras. Vamos à resposta. São. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Então, aquelas pessoas que cometeram ingratidão para conosco, quando fizemos o bem, elas, na primeira parte, logo aqui da resposta, já mostra que elas serão muito mais infelizes do que nós. E nós temos que trabalhar isso. Se recebemos a ingratidão, não vamos nos abater, vamos dar mais gratidão às pessoas para que elas sintam e percebam de que, apesar dela fazer algo de não muito bom a alguém, a pessoa retribuiu a ela com amor, com gratidão. A ingratidão é filha do egoísmo. É uma palavra que nós encontramos muito na codificação espírita. Egoísmo. Principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui ele diz que, olha, a ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis
como o seu próprio o foi. O que é isso? A lei de causa e efeito. Ora, se eu fui ingrato com alguém, eu terei que receber ingratidão para poder perceber que aquilo que eu recebo hoje houve uma causa em alguma situação. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Nós não somos o único. E muitas vezes, né, é bom nós nos colocarmos também em outra situação. Quantas vezes nós fomos ingratos com as pessoas? Nós temos que ver os dois lados. Se eu fui ingrato com alguém e recebo a ingratidão, é importante nós pararmos e refletir. Por que é que eu estou recebendo ingratidão? Quase sempre, em alguma situação, se não nesta, em outras existências, fomos ingratos com alguém. A gente percebe que as nossas existências é sempre o quê? Uma escola. Cada existência nossa, cada lei estabelecida por Deus, as leis morais, todas essas leis são educativas e não punitivas, como muitas pessoas acham. Eu estou sendo punido por Deus. Não. Estamos sendo educados por Ele. Em alguma situação que vivenciarmos, é bom nós termos essa consciência. Isso que está acontecendo comigo é para que eu me eduque dentro de que leis? As leis divinas, que Ele colocou na nossa consciência espiritual quando nos criou. Então, todas em nós. Só que nós, muitas vezes, não atentamos para isso. E fazemos aquelas coisas que achamos que é o correto. E muitas vezes não é. Então, se alguém é ingrato conosco, nos decepcionamos com a pessoa, não. Eu sou da seguinte visão: nós temos que nos decepcionar conosco. Eu decepcionei. Não, porque às vezes nós projetamos em alguém, seja quem for, aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. E não é assim. Cada um de nós, espíritos, somos individualidades. Pensamos, agimos, vivemos. Cada um vive a sua experiência. Nós não somos pais, nem somos filhos. Nós estamos pais, estamos filhos. Porque o nosso pai, quem nos criou como espírito, é Deus. Ele é o nosso pai. Então, a doutrina, a gente percebe que dentro dos seus 3 pilares, né, ciência, filosofia e religião, religião no sentido de religar o homem a Deus, não a religião criada pelo homem com seus dogmas, que muitas vezes nos prende a esses dogmas e nós seguimos isso, muitas vezes com temor a Deus, porque há religiões no planeta que mostram que nós temos que temer a Deus. Não, nós temos que amar ao nosso Pai. Temê-lo não. Como Ele não nos pune, Ele nos reeduca com as suas leis. Universais, não é só para a Terra, não. Universais. E o exemplo maior que Ele nos enviou foi Jesus Cristo, que veio para estabelecer ou reestabelecer, né, uma nova doutrina para nós seguirmos. E grande parcela da humanidade não atenta para isso.
muitas vezes pega o Evangelho, a palavra de Jesus, e quer adaptar como eu acho. Aí está uma das nossas falhas, são muitas, mas também temos muitos acertos. Aqueles irmãos que começam a perceber como nós estamos percebendo, tá? Vamos sempre agradecer a Deus por tudo que passarmos, para poder evoluirmos, para poder entendermos o que é a criação divina universal. Que o homem hoje, com as suas naves, seus satélites, telescópios, a cada dia ele descobre algo novo para nós no universo. E vai a cada dia confirmando o que a doutrina nos revelou. Há um poder criador de tudo que existe no universo, porque tudo são regidos por leis perfeitas. E Deus não ia nos criar como espíritos para sermos violentos, para sermos ingratos, como é o estudo de hoje, né? Para nos decepcionar. Às vezes, há irmãos nossos, eu estou decepcionado porque Deus me colocou nisso. Não, há uma finalidade. Nós é que, às vezes, não paramos para perguntar a nós mesmos por que está acontecendo isso agora comigo. Quando nós começarmos a usar o lado filosófico da doutrina, questionar as coisas para obtermos as respostas. Porque muitas coisas que nós buscamos estão em nós. Dentro de nós, e nós estamos procurando em diversos lugares. O Cristo que nós buscamos está em nós. O Deus que nós buscamos está em nós, que nós somos sua criação. Basta olharmos para dentro e reflexionarmos tudo isso. Aí sim, nós estamos nos entendendo. Quando digo nos entendendo, é entendendo nós com nós mesmos, para poder, naquele ditado de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Quando nós nos conhecermos, tudo o que está aqui neste livro, que é o que estamos estudando hoje, esta pergunta, nós entenderemos mais amplamente, tá bom? Então, vamos em frente. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi. Olha o que a espiritualidade colocou. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, olha só o que eles colocaram, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Então, tudo aquilo que a gente olha como está aqui na resposta, Jesus passou por tudo isso. E Jesus é o exemplo de perfeição que Deus mandou a nós. Para nos o quê? Exemplificar todas as leis divinas. E nós não percebemos ainda isso. Vivemos um mundo em que a guerra ainda existe, a guerra exterior e a nossa guerra interior. Ainda não percebemos as centenas e centenas de espíritos superiores que ele nos enviou para nos mostrar o caminho. E nós, muitas vezes, não percebemos isso, porque estamos tão preocupados em olhar para nós mesmos que esquecemos de olhar ao nosso redor. Aquele irmão que muitas vezes está nas ruas, morando embaixo dos viadutos, são irmão nosso, criados pelo mesmo Deus, mas que cada um segue o seu caminho, porque ele tem o livre-arbítrio para isso. Mas também, né, dentro da lei de causa e efeito, há um retorno, bom ou não. Ok?
Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que lhe dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança. Eu gosto muito dessa palavra, perseverança, na prática do bem. Ou seja, apesar do que acontecer conosco, vamos perseverar no bem. É bom para nós. É bom para o nosso próximo, que pode estar dentro da nossa casa, na nossa família ou fora dela. Tá bom? A ingratidão é uma prova, estou alertando de novo, tá? A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e o que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Olha o que os nossos irmãos colocaram como mensagem para nós perseverarmos no bem, perseverarmos na gratidão. O que eles fizerem conosco, ou nós com eles, sempre é bom colocar isso, para nós não acharmos que nós sempre somos vítimas. Bom, ele mostra aqui, quanto mais lhes tenha sido a ingratidão. Ou seja, os que forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Eu também peguei aqui um pequeno trecho do livro de Joana de Ângeles, de Divaldo Franco, chamado Psicologia da Gratidão. Eu assinalei um texto que eu achei muito bom para completar o que nós estamos estudando aqui. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão, gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. A gente percebe que este livro, que nós lemos, um trecho da mensagem de Joana de Ângeles, um parágrafo, ele está ligado a essa questão que nós colocamos aqui, que tem por título também gratidão. Só que aqui nós estamos falando de gratidão. E o importante de nós sermos gratos é nós entendermos o que é ser grato. Eu aprendi, meus irmãos, minhas irmãs, quando eu entrei pela primeira vez no Centro Espírita Maria Madalena, 1992, março, para buscar o tratamento espiritual, que eu já vinha de outra casa em outro estado, né? Paraná, Curitiba. E com o tempo, ou seja, a perseverança, como lemos aqui, o estudo, o trabalho, nós vamos percebendo o que a espiritualidade colocou, nos alerta, não só nesta existência, mas também nas passadas. E nos preparando hoje para as existências futuras. E isso, para nós, quando começamos a perceber, a entender
Depois de muito estudo, repito, depois de muita perseverança na nossa mudança, depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15, 20, nós olhamos o quanto já evoluímos dentro dos preceitos doutrinários. Que a doutrina ela veio até nós, prometida por Jesus, não? Para que a humanidade refletisse nas palavras do nosso Mestre. Mas refletisse mesmo, todos os dias, toda hora, quando tiver um tempinho, e nós temos, tá? Apesar de muitas vezes, eu estou sem tempo para estudar o Evangelho, mas temos tempo para tantas coisas, lazer, tantas questões, e muitas vezes, às vezes eu falo para as pessoas, orientando para a prática do Evangelho, né? O culto do Evangelho no lar, eu pergunto, mas a senhora não tem tempo? O senhor não, eu sou uma pessoa muito ocupada. Aí eu digo assim, a senhora não tem 20 minutos, ou o senhor, para dedicar ao ensino de Jesus? Nós temos tempo para tudo. Lazer, trabalho, uma série de coisas. 20 minutos, um dia da semana. Reunir a família. Quem não tem, faça você e a espiritualidade. O tempo, nós é que temos que nos reprogramar, dizer, bom, a partir de hoje, eu vou fazer o culto do Evangelho no meu lar, na minha casa, aonde nos abriga, aonde eu moro, aonde Deus nos cedeu o imóvel temporário, para que deixemos naquela casa, quando formos para outra, e não estivermos mais ali fisicamente, a energia de Jesus. Isso também é gratidão. Apesar de, muitas vezes, repito, sermos ingratos e recebermos ingratidão, para poder equacionarmos os nossos, como rotulamos, os nossos problemas. E quem frequentou escola, né, sabe que quando estudava matemática, né, ainda garoto, né, estava lá, Joãozinho foi à feira, levou, um exemplo, 10 reais, comprou uma dúzia de laranja por 2, etc, etc, etc. Gastou 8 reais. Quanto Joãozinho recebeu de troco? Isso era o problema. Nós íamos ver tudo aquilo, íamos somar, subtrair o que eu levei do que eu gastei, sobra um percentual. Aquilo é um problema. Nós podemos fazer essa questão conosco. Porque quando recebemos ou criamos uma série de problemas, como rotulamos, tudo foi criado por nós. Mas se nós pararmos um pouco, antes de fazermos qualquer questão, e perguntarmos, Jesus, me auxilia no que eu estou pretendendo fazer. Envia até a mim os teus mensageiros, para me dar tranquilidade, resignação, para eu entender aquilo que eu estou querendo da minha vida. Porque as coisas materiais ficam sempre aqui. Mas eu quero que o meu espírito, evoluindo, quando voltar à espiritualidade, leve algo de bom que eu pratiquei aqui. Aí nós estamos resolvendo os nossos problemas. Por quê? Porque estamos ajudando a resolver o problema do nosso irmão. Não estamos atrelados ao nosso ego. Primeiro eu, segundo eu.
O momento atual que atravessamos, outro dia eu vi na televisão, uma repórter entrevistou um rapaz e alertou porque é que ele estava sem máscara, bebendo, num desses bares aí da Zona Sul. Ele falou, olha, a vida para mim é beber e me divertir. Essa foi a resposta dele. Se ele respondeu isso, é porque ele idealizou para a vida dele bebida e diversão. Aí a gente pergunta, lógico que ela não perguntou, mas eu faço as minhas perguntas. E onde é que está Jesus na vida desta pessoa? Onde é que está Deus? Será que ele para um minuto na sua vida e reflete, como estamos refletindo, né? Na pergunta 937 do estudo de hoje? Será? Então, nós deixamos sempre essa reflexão, né? Porque agora vamos passar as perguntas ou os comentários de algum irmão que esteja nos acompanhando, ou irmã. Então, fica essa reflexão. A vida temos que nos divertir? Temos. Mas temos o compromisso primeiro com o nosso Pai, que nos deu vida, nos deu esse corpo, nos deu o nosso trabalho, tudo tem a permissão dele. E nós temos que ser, em vez de ingratos também a ele, como filhos, sermos gratos, como afirma Joana de Ângeles, no livro que nós lemos aqui, Psicologia da Gratidão. Bom, agradecemos a oportunidade de fazermos a nossa reflexão na pergunta e resposta de hoje e agradecemos a atenção de todos, porque nesse momento estamos ligados com a permissão de nosso Mestre Jesus. Temos aqui Cida Menezes. E quando a ingratidão é na própria família, isso é uma prova ou uma lição? Olha, Cida Menezes, depende de cada um de nós, como nós vemos. Tá? Como você diz, quando a ingratidão, vamos perceber conosco a ingratidão, primeiramente, orarmos por aquela pessoa, que às vezes ela não está no nosso nível espiritual, moral e intelectual. Vamos sempre orar por ela, para que ela perceba, porque muitas vezes a gente fala, olha, você está sendo ingrato comigo, é motivos de alguma discussão, de alguma turbulência. Vamos orar por ela, se nós já temos um entendimento maior, vamos entender o seguinte, que muitas vezes ela é ingrata porque, como diz aqui, na questão egoística, foi dito aqui, né? Aqui. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Ok? Rejane Almeida. Tudo bem, Rejane? Chico Xavier falava que é melhor ser magoado do que magoar alguém. Concordo plenamente. Plenamente. E o Chico, quando ele sempre se expressava, era de um equilíbrio e de um ensinamento profundo. E ele passou muitas situações na vida que muitas pessoas foram ingratas com ele, mas ele não entendeu assim. Ele entendia, digamos assim, o desconhecimento do irmão e nunca se magoou com eles. Entendia, e é assim que nós temos que procurar fazer. Cida, quando a gente ajuda materialmente, espiritualmente, e a pessoa acha que você é obrigado a ajudar sempre, nós vamos ajudar, Cida, dentro do que pudermos. Se o outro achar que eu tenho que ajudar,
respeite a opinião do outro, mas muitas vezes não compartilhe. E uma coisa importante que eu vejo hoje, tá? Hoje, depois que eu conheci a doutrina. Não é hoje, não. O hoje de 91 para cá. Tá bom? É procurar entender o outro. Para isso, estamos estudando o Espiritismo. Procurar entendê-lo. Né? Ver, principalmente, que a pessoa também tem o seu lado bom. E é por aí que nós temos que ir. O diálogo é fundamental. Mas muitas vezes a gente sempre vê o lado negativo da pessoa, que eu também tenho, todos nós ainda temos. Vamos olhar o lado positivo, para poder, com o diálogo, reabrir, né, os nossos laços de família, tanto a família consanguínea como a família espiritual, que tudo melhora para nós e para aquela pessoa. E Rejane. E Chico também dizia: o outro deu o direito de ser como é. A mim, de melhorar a cada dia. É isso mesmo, Rejane. Nosso Chico Xavier sempre um grande professor. Né? Quem assistiu o filme sabe que um dia a própria irmã, a família, pediu para ele não ficar mais naquela casa. Ele não discutiu, disse: vocês estão sendo ingratos comigo. Não, ele entendeu. O filme mostra isso claramente, né? O filme Chico Xavier. Fez a maleta dele, saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba. E continuou o trabalho de dedicação ao próximo. Tá bom? Genilda Braz. Saudade de todos. Maria Tavares, média da casa. Eu me lembro da Maria Tavares. Então, se você estiver com ela, um grande abraço. Tá? Trabalhamos muitas vezes juntos a mesa mediúnica, né, como nós fazemos, e é muito bom. Marca a gente ter companheiros como a Maria, né, e o seu esposo, né, Joaquim. Luiz Carlos Nascimento. Verdade. Existem tantas religiões que se tornam uma verdadeira confusão e todas dizem nos levar a Deus. Mas, na realidade, alguns querem levar alguma vantagem, distorcendo os ensinamentos, irá acrescentando e, ora, suprimindo o conhecimento. Ô Luiz Carlos, eu, depois de muitos anos de estudo doutrinário, foi a doutrina que me esclareceu todas as dúvidas que eu tinha da vida e continua me esclarecendo aquilo que eu ainda não entendo. E aqui eu descobri que a maior religião chama-se amor, que Jesus trouxe. Ama o próximo como a ti mesmo. Não adianta eu frequentar N religiões e não amar o meu próximo como a mim mesmo e a Deus acima de tudo. Aí rotulamos, porque aquela pessoa é materialista. Se ele é materialista, mas ama o seu semelhante, ajuda no que pode, ele está mais próximo de Deus, vamos usar essa comparação, do que aquele que diz ser religioso e não olha nem para o seu próximo, que às vezes é o seu filho, a sua filha, sua família, ok? Essa é uma das lições que nós temos que aprender. Luiz Carlos, verdade. Assim, ele é. Existem tantas religiões, você já tinha colocado. Tá bom? Então, nós estamos sempre aprendendo. O planeta Terra é uma escola, o planeta Terra é um grande hospital. Manuel Esteves de Magalhães. A ingratidão incomoda quando se faz o bem esperando um retorno. Tá? Manuel, eu acrescentaria o seguinte: vamos fazer o bem, sermos gratos sem nos incomodarmos o que o outro vai nos retornar.
Fiz o bem, ótimo. Porque se eu fizer o bem hoje e alguém for ingrato e eu me arrepender, aquele bem que eu fiz é anulado. Vamos fazer o bem. Se a pessoa agradeceu hoje e não agradece amanhã, ou não agradeceu na hora, o problema é dele, eu fiz a minha parte. E sempre agradecer a Deus por nos dar a oportunidade, aonde quer que estejamos, de ser útil, de ser grato, de ajudar ao nosso próximo. Isso é o fundamental. Se ele vai agradecer ou não, a questão é dele. E quando nós não nos incomodamos, nem comentamos com a ABC, ou não ficamos com aquilo dentro de nós guardado, subimos um degrau na nossa escala evolutiva. Ok? Nós daqui a pouco vamos dar um intervalo para o nosso irmão Aderlei dar uma mensagem e depois retornaremos com a nossa prece final. Mas agradecemos a oportunidade e, mais uma vez, à noite, Márcia Cristina Corrêa Sabá. Acho que a ingratidão é um sentimento para quem faz o bem, achando receber algo em troca. Não. Fizemos o bem, a lei de causa e efeito já nos faz o bem, sem esperar. Ok? Aline Maciel. Boa noite, meu irmão. Gostaria de saber mais dos 3 polos do Espiritismo. Assim, ciência, filosofia e religião. Nós temos que trabalhar equilibradamente, coisa que ainda não fazemos, esses 3 que eu gosto de falar, pilares da doutrina. A ciência aliada à religião, que é religar o homem a Deus, com a filosofia. A filosofia, para nós questionarmos por que isso, por que aquilo. Vou buscar no Evangelho, vou buscar no Livro dos Espíritos, ou em outros livros que a espiritualidade nos enfia, através de inúmeros médiuns, Divaldo, Chico Xavier e tantos outros, para que a gente possa, lendo, despertando aquilo que temos em nós e entendendo o que é ser filho de Deus. Tá bom? Então, agora vamos passar para o nosso irmão Aderlei. Ele vai dar uma mensagem e depois retornaremos novamente para a nossa prece final. Obrigado, Rejane. Nós nos conhecemos, sabe que a gente procura sempre fazer o melhor. Logicamente, ainda nos falta uma grande base espiritual, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Ok, Aderlei? Boa noite, meu irmão Ronaldo. Boa noite a todos. Ronaldo, desculpa eu pegar aí um pedacinho do teu tempo, desculpa mesmo. Mas todos sabem, sobretudo aqueles que frequentam a casa. Ronaldo, eu vou pedir para você abaixar só um pouquinho o teu som. Porque o teu som está pegando o meu. Pode ir. Obrigadão, meu amigo. Então, todos sabem que a nossa casa ela tem uma série de frentes sociais, né? Nós temos o Socorrinho e temos o Enxoval, né? Junto a isso nós temos o projeto Reciclando o Egoísmo, no qual a gente recebe latinha, guarda-chuva, tampa plástica e a gente dá uma destinação para isso que vai virar um projeto adjunto, né? O Socorrinho é um asilo de senhorinhas no qual nós somos o responsável. Ah, é misto? Eu achei que fosse só senhorinha. A Rosana Munhoz está aqui me corrigindo, dizendo que ele é misto, que são senhores e senhoras. E eu te juro, eu já fui lá
Já fui lá mais de uma vez, inclusive, e achava que era só senhoras, talvez porque eu tenha visto só senhoras. Eu achava que aqueles senhores que ficam lá na porta era para trabalhar. Mas vamos lá. Então, tem o socorrinho que nós auxiliamos com legumes, frutas, né? Que é o que ele nos pede. E os enxovais que nós gentilmente fornecemos para recém-nascido. O que ocorre? Esse mês, especificamente esse mês, nós estamos com dificuldade de conseguir os valores para ir até o socorrinho, né? Porque normalmente nós recebemos esses valores, o nosso irmão Astrogildo vai até a Ceasa, ou ele vai com a nossa irmã Igara, ou ele vai com a nossa irmã Munhoz. Ele faz toda a compra, leva a compra até o socorrinho, descarrega a compra, faz uma foto, bota a foto no nosso site, bota a foto no Instagram para dar uma satisfação. Então, a gente auxilia o socorrinho dessa maneira. E esse mês, nosso caixa não atendeu às necessidades do socorrinho. Dessa maneira, eu estou aqui para pedir a quem puder nos auxiliar, que, por favor, nos auxilie. A gente não está estipulando o valor, não está estipulando o mínimo, não está estipulando o máximo. Qualquer ajuda será muito, muito, muito bem-vinda, né? Isso vai ficar gravado. Nós estamos com um problema, porque mudou a diretoria esse ano, nós estamos com um problema seríssimo na nossa conta no banco. Dessa maneira, a gente está disponibilizando a conta do nosso irmão Astrogildo. Vai ficar gravado na live, então pode vir depois aqui com calma, dá um pause, anota tudo direitinho, faz o depósito, a gente agradece imensamente. Tá? Se quiser anotar agora, anota agora. Se quiser anotar depois, anota depois. Ele vai recolher esse dinheiro. A gente vai dar uma satisfação para todo mundo do que foi feito com o dinheiro. A gente é muito claro nesse sentido e agradecemos imensamente a quem puder colaborar, a quem puder nos ajudar. Realmente, esse mês, estamos com dificuldade para chegarmos ao valor que precisamos para ajudar o socorrinho. Tá? É um asilo, fica ali no Caju, né? Ele é porta aberta, então quem quiser ir lá conhecer, inclusive eles agradecem muito, né? Porém, por conta da Covid, é sempre bom ligar antes e procurar saber quais são os procedimentos para visita, né? Gente, muitíssimo obrigado. Ronaldo, vou deixar contigo. Muito obrigado pela aula de hoje, muito obrigado mesmo. Adorei aí a tua explanação e você fica à vontade. Tá, Ronaldo? Brigadão, boa noite a todos. Boa noite, Aderlei. Então, meus irmãos, mais uma vez estivemos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, a inspiração dos irmãos da espiritualidade, da mentora da nossa casa, uma trabalhadora dedicadíssima ao Evangelho, e na nossa prece, oremos pelos irmãos que estão desencarnando com o Covid-19, como também aqueles que estão desencarnando por outras doenças, mas todos são muito bem recebidos na espiritualidade. Jesus disponibiliza, me permitam falar este nome, toda uma enorme falange. Ele, a sua mãe Maria de Nazaré, Dr. Bezerra e tantos outros irmãos, para recepcionar todos esses espíritos, dar-lhes a tranquilidade, colocar em cada local
que ele tenha sintonia e agradecer a infinita misericórdia de nosso Pai Deus para conosco, que está sempre nos perdoando, porque sabe que no nosso caminho de ascendência a Ele, ainda estamos aprendendo muito. E se aprendemos muito, é bom também ensinarmos aqueles que ainda não chegaram ao nosso nível de conhecimento intelectual e moral. Então, muita paz para todos, que Jesus vos abençoe, os seus lares, a sua família, a todos os irmãos, aonde quer que estejam, recebam neste momento as bênçãos, a graça, o perdão e principalmente o amor do nosso irmão Jesus Cristo. Muita paz, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz.